Olá, eu sou Natália Brescancini, artista orientadora de artes visuais do programa Vocacional na região Sul 4. Nessa semana é a artista vocacionada Monique Santos que traz um pouquinho do seu processo de criação, compartilha com a gente suas reflexões, as imagens em andamento e um pouquinho das suas referências. Esses foram os primeiros trabalhos que eu fiz. Eu estou usando as paredes de casa, né, para desenvolver o projeto, porque o que acontece? Quando eu voltei para cá, a casa ela já era uma outra coisa, completamente diferente daquilo que eu deixei 10 anos atrás, né, a casa de manhã, no caso, que é onde eu estou fazendo todos esses trabalhos. São trabalhos grandes, acho que devem ter quase 2 metros cada um, e à medida que. Esse daqui é o único que está na tela. Esse daqui, na verdade, foi o primeiro que eu comecei a fazer. Só que foi o terceiro que eu terminei. Esses daqui eu terminei antes. E aí, o trabalho começou a expandir, porque o espaço ele estava me mostrando coisas. E aí eu comecei a intervir e a interagir muito mais com as manchas, as rachaduras, com as fissuras, com os descascados que a parede ela estava que ela estava me mostrando, né? Que ela tinha ali por conta da ação do tempo e tal. Aí deixa eu voltar lá no início. Aí eu coloquei aqui, de acordo com o que a gente tinha conversado, pensar nos assuntos. Eu pensei principalmente nessa interação, porque assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho, ele foi um trabalho foi despropositado, assim. Eu não comecei a fazer ele porque eu estava com a intenção de que ele virasse o meu TCC. Na verdade, acabou que eu comecei a fazer e depois de um tempo eu passei a olhar aquilo e disse assim, vou aproveitar isso daqui para desenvolver um projeto maior que eu vou apresentar na universidade. Aí, beleza. Aí, meu principal interesse, né, que de certa forma vira assunto também, são as rachaduras e as fissuras, e aí todas as metáforas que conseguem estar envolvidas nesse lugar, né, de o que são essas rachaduras. Elas estão ligadas apenas a esse espaço físico da casa, a construção, ela tem alguma relação com as pessoas que moram nessa casa, e aí pensar também a casa como uma metáfora para o subconsciente, né, aquela coisa essa, acho que eu consigo fazer uma analogia assim mais simples, quando a gente pensa assim, se o seu guarda-roupa está bagunçado, o seu quarto está bagunçado, é porque a sua mente está bagunçada. E aí, quando eu penso nisso, é pensar também que, tipo, a casa como um todo, ela meio que ela mostra o nosso interior, né? As sensações, os sentimentos, as emoções, e de certa forma ela vai apresentando isso, né? E aí, quando eu vejo essas rachaduras, e aí eu vejo as relações entre as pessoas na casa depois que eu volto, o estado da minha mãe, o estado do meu irmão, né, os conflitos, tudo isso eu não consigo dissociar, que essas rachaduras, elas também têm um quê de, bom, provavelmente isso é o quanto o interior dessas pessoas está machucado, está rachado, está fissurado, dividido, de alguma forma assim. E aí, isso se liga às minhas histórias, às histórias que eu soube da minha família, tem alguma relação com autoconhecimento e conhecimento das pessoas, né? Porque, tipo, é uma volta numa lacuna de tempo ali. Então, por mais que eu conheça aquelas pessoas, em 10 anos existem mudanças, né? E essas mudanças, elas aconteceram em mim e aconteceram neles também. E aí é pensar que a casa, ela passa a ser o meu ateliê. Ai, deixa eu voltar aqui. Peraí. Ela passa a ser o meu ateliê, porque é o espaço onde eu estou desenvolvendo o trabalho. Ela é também o suporte, porque eu estou utilizando as paredes de casa para poder jogar a tinta e desenvolver as figuras que eu faço. E é também o espaço expositivo, né? Porque quem chega lá em casa, a primeira coisa que se depara é com as pinturas que eu estou desenvolvendo. E aí, deixa eu ver aqui.
E aí eu escolhi espaços que são comuns, assim, né, de convivência. Eu não peguei nenhum quarto para pintar ou alguma coisa assim. São espaços que todo mundo compartilha. Aí, nesse processo, eu faço anotação, eu faço alguns rascunhos. Às vezes me vem uma imagem na cabeça que eu gostaria que encaixaria bem, né, em determinado lugar. E aí eu faço uma anotação com desenho, né, anoto observações, tudo para poder construir de uma forma mais tranquila. E aí a linguagem que eu estou mais usando é a pintura, a fotografia, porque das anotações eu crio situações e cenas onde eu vou reproduzir com desenho, né? E o próprio desenho, às vezes na parede, para poder iniciar o processo da pintura, às vezes no papel, para poder não perder uma ideia, tudo. E aí esse trabalho ele está se desenvolvendo assim. Ele, por exemplo, essa daqui não está acabada ainda, ela é uma pintura que está indo do chão ao teto. Né? Aí o trabalho ele está crescendo e ele está ganhando corpo ainda. É basicamente isso que eu estou fazendo agora. Pronto, gente. Deixa mais um tempo as imagens pra gente ver, Monique. Ah, peraí, foi mal. Tá. Esse que tá embaixo da tela vermelha, eu não tinha visto ainda. Esse? Aham. Então, esse daqui foi o primeiro que eu fiz de uma intervenção de fato, né? Porque a própria parede, ela já tinha me dado elementos que eu não precisei nem colocar muita tinta ou criar muita coisa em cima, porque tem aqui, ó, acho que o mouse dá para ver, tipo, tem essa linha aqui, aí tem o cimento, essas torneiras, o cimento, meio que se mesclou com a cor da tinta, esse manchado aqui, eu aproveitei. Ah, também era da parede? É da parede, é da parede. Aí tá nesse processo de eu conseguir intervir e meio que juntar as duas coisas, né? O próprio espaço com que ele já me dá e o trabalho que eu tô fazendo em cima dele. E a escolha da cor você fez buscando um pouco essa integração mesmo? Na verdade, não. Deixa eu voltar aqui. É porque eu gosto muito de usar essas cores mais terrosas, né? Porque geralmente eu faço muito essa mescla na tonalidade da pele. E aí acabou que aconteceu, a pintura ela foi desenvolvendo, daqui a pouco ela estava meio que interagindo ali, né? Com o suporte, que é a própria parede. Que veio esse cinza, né? Geralmente você trabalha com esse cinza ou você fica mais no terroso? Eu trabalho muito com preto, o marrom e o ocre. Acho que essas três cores aí eu vou juntando elas e fazendo dando aquela sensação de luz e sombra, de contraste. É, porque aqui parece que tem o cinza também tá bem presente, né? Nessa. Tá. Mas esse cinza aqui é mais por conta da própria parede. Essa parte aqui assim, ó, é tudo cimento, sabe? Que a pessoa foi espalhando. Ah, mesmo esse que tá mais sutil aí? Isso. Isso daqui é cimento. Tá vendo o mouse em cima? Isso é cimento, isso daqui é cimento. Nossa, parece. Isso aqui não fui eu. Parece muito, pelo menos aqui. Parece, né? A textura, por exemplo, que tá no pescoço, né? Acho que você trouxe dali mesmo, mas dava a impressão que essa parte também era pintada. Não, é cimento. E aí é interessante justamente por conta dessa integração que começou a acontecer, né? Porque no primeiro momento, por exemplo, você pega essa daqui, ela tá mais, é como se eu tivesse, sei lá, eu não estou usando uma tela, mas eu tenho um vício da tela, passei para a parede, mas ficou esse contorno, sabe? Tipo, essa coisa mais dura, essas delimitações do espaço. Aí, a partir desse momento aqui, eu estou escolhendo aproveitar melhor os espaços que eu tenho. Né? Então, eu tenho uma parede inteira. Por que eu vou delimitar esse espaço?
para poder fazer um trabalho, sabe? E acho que aí também, quando você Aí esse daí, escolhe a figura e posiciona, tal, já tem uma narrativa que você constrói nesse caminho, né? Em diálogo com o que você estava observando. é, Não é usar a parede isso. para pintar, E aí eu costumo. mas Aham. conceber junto, né? Oi? Você concebe Isso, junto, já está no isso. processo, né? Já está no processo. Principalmente agora, né? Porque no primeiro momento não era intencional, mas aí passou a ser e eu passei a observar as coisas com mais atenção, a observar esses espaços, a observar as lacunas, as rachaduras, né? Tudo que a parede podia me oferecer, aí eu comecei a observar e tentar aproveitar isso de alguma forma no desenho. Aí deixou de ser intencional, né? Acabou minha inocência. Esse foi o primeiro que você fez? Não, aqueles de cima são os primeiros. Esse foi o primeiro que eu comecei a fazer, só que aí eu parei. Aí esse daqui foram os primeiros. Esse primeiro, esse daqui o Tá. segundo. Esse daqui eu terminei em terceiro. Mas aí beleza. Aí eu fiz esse e tem esse aqui que eu não terminei ainda. Ele vai mais para cima porque a foto não conseguiu mostrar direito. Mas tem mais umas 2 cabeças lá para cima para acabar. Então, eu tive a impressão que, tipo, em todos você tem essa preocupação com a composição, mas, por exemplo, nos primeiros tem isso, né, de enquadrar, né? Aí esses últimos, essa ideia de enquadrar com a ideia que você quer passar, né, das fissuras, das histórias da sua família, com o espaço e a pintura. Tá ficando muito massa. E aí tem mais pinturas acontecendo, é que eu esqueci de tirar a foto, né? E aí a fotografia ela passou a ter uma importância também, porque eu não estou me utilizando só, tipo assim, o trabalho ele não acontece apenas quando a figura já está na parede pintada, né? Ele acontece muito antes, quando eu percebo que aquele é um bom espaço, ou eu vou fotografando lugares que para mim vai ser interessante desenvolver alguma coisa. Às vezes eu não preciso nem desenvolver nada, porque o próprio lugar ele já me dá tudo, né? É só a minha percepção ali, a minha interação com ele que vai por meio da fotografia, fazer a coisa ficar visível, né? E com intencionalidade. E eu tô ouvindo você falar, assim, desses primeiros e dessa mudança. Você acha que isso tem a ver com na medida em que você foi nomeando, por exemplo, então me interessa a rachadura, me interessa a mancha, isso eu acho que tem a ver também com as relações, e começou a perceber que isso refletia nas pessoas, enfim, quando você foi construindo essa narrativa, nomeando, se apropriando disso, você acha que esse processo que é mais mental de pesquisa foi interferindo nessa sua percepção para a escolha, Com certeza, para foi. as cores, né? Para a pintura começar a acontecer mais. Foi. Porque aí o processo reflexivo ele ficou intenso, né? E aí eu não conseguia mais não olhar para isso daqui, não olhar para rachaduras como essa e não ficar brisando muito e refletindo, imaginando, né, todas essas relações possíveis, né, familiares e de amigos, e pensar no eu, né, no self, como as pessoas elas demonstram ou não as sensações, as emoções, os conflitos internos e externos. Tudo isso, tipo, foi um negócio que eu não consigo mais olhar para isso daqui e não refletir a respeito do que essas rachaduras me dizem, né? Tanto nesse espaço físico quanto no interior das pessoas. Não mais. E geralmente eu fiquei viajando, né? Porque tem um trabalho de uma artista chamada Dori Salcedo, que é, para mim, eu acho que depois que eu descobri o trabalho dela, e ela é um trabalho específico que chama Chibolete, que fala de rachadura, só que ela trabalha não num aspecto mais íntimo e pessoal, como eu estou fazendo, né? Falando de
mim em alguns momentos, falando de pessoas que estão relacionadas a mim. Ela traz isso de uma forma mais abrangente, lidando com questões políticas, com questões relacionadas à imigração, a racismo, a esse deslocamento, né, forçado ou não, que as pessoas elas fazem, às vezes bem recebida, às vezes mal recebida, na maioria das vezes. E aí esse trabalho, e ela fala, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ela é uma artista, é uma das poucas artistas, não, deixa eu ver, Chibolete. As poucas artistas colombianas que conseguiram expressão nacional. Esse daqui, ó. Imagens. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Tipo, ela abriu uma rachadura de 167 metros no Turbine Hall, lá na Tate. Uau. Tá ligado? Tipo, o trabalho da mulher é esse. Deixa eu ver se tem aqui. Como ela fez isso? Essa é segredo de Estado. Me perguntei a mesma coisa. Oi? Me perguntei a mesma coisa. Como que ela abriu essa rachadura aí, mano? É segredo de Estado. Ninguém sabe como ela fez isso. O Estado não revelou também. Tipo, tem algumas teorias de que eles podem ter, sei lá, criado um piso externo ao piso real, e aí feito essa rachadura, né, que não atingiu. Só que é uma rachadura muito profunda. Tipo assim, tem alguns metros essa rachadura. E aí, só que aí não foi revelado pra ninguém como que foi feito isso, velho. Até eu fiquei abismada, assim, toda vez que eu olho, eu fico, meu Deus. E aí, quando ela faz essa rachadura, eu fico assim, isso tem muito a ver com o meu trabalho, né? Eu consigo pensar proposições para o que as rachaduras, elas podem trazer também de novo, né? Que não é algo apenas relacionado ao íntimo, mas que, tipo, tem uma significância muito maior. Aí eu fiquei assim, rapaz, muito, muito louco, né? E, tipo, acho que para mim, de todos os trabalhos que eu vi de vários artistas, assim, o dela foi o que mais me impactou nesse sentido, né? Porque ela também tá falando disso, de rachadura. E para mim, rachadura sempre tem uma tendência a significar algo negativo. Eu não consigo pensar como algo positivo, sabe? Porque você pensa rachadura, você pensa algo que tá fissurado, algo que tá fragmentado, algo que foi rasgado.